Olá, meus amigos, muito boa noite a todos que nos acompanham aqui na nossa live. É, já não é mais todas as quartas-feiras, agora é quarta e quinta, já está ficando quase assim, mais de uma vez por semana, afinal de contas, vai chegando aí o processo eleitoral, o pleito vem se aproximando e a gente, obviamente, vem deixando essas lives cada vez mais frequentes, né? Até porque nós temos 8 candidatos à Prefeitura de Cuiabá e o Vinícius de Carvalho. Demos início a essa série de lives há aproximadamente 60 dias com os pré-candidatos ao Senado, que denominamos de pré-jogo, né? Afinal de contas, nós estávamos naquela fase preambular da disputa eleitoral, né, da corrida eleitoral, e agora nós estamos no jogo, né? Afinal de contas, treino é treino, jogo é jogo, e agora é para valer, né? E hoje eu recebo aqui, tenho o prazer e a honra de receber aqui em nossa live o candidato a prefeito de Cuiabá, Abílio Júnior. Mas antes de apresentar o candidato, eu quero apresentar aqui meu colega, vamos dizer assim, de bancada, né? Porque cada um na sua casa, mas vamos dizer assim, de bancada, meu colega Vinícius de Carvalho, ele que é formado em administração, especializado em gestão pública, em ciência política, mestre em história, doutorando em história, e sempre aqui divide comigo esse espaço. Obrigado, Vinícius, mais uma vez, viu? Ok, obrigado, Hugo, boa noite para você. Muito obrigado ao nosso candidato, né, vereador Abílio, candidato a prefeito, pela presença aqui conosco. Muito obrigado a todos os internautas também, né, do teu perfil, né, no Facebook, o jornalista Hugo Fernandes, e do meu também. Logo que tiver o link aí, eu já vou compartilhar lá no Siga Vinícius de Carvalho, que é a minha fanpage. E é isso, né, é o nosso primeiro tempo, né, 45 minutos, mais os 15 de acréscimo, né, para o show do intervalo, 1 hora de conversa que nós teremos com o nosso candidato de hoje, vereador Abílio. Vamos lá. É isso aí, Vinícius, bem colocado. Te explicando aqui, Abílio, pré-jogo surgiu porque a gente começou essas lives todas as quartas-feiras, né? E quarta-feira é dia de futebol, né? E quando você fala em política, muita gente fala, não, política, eu não gosto de política, mas futebol todo mundo gosta, né? Então a gente procura usar um pouquinho a linguagem popular, a linguagem do futebol, para falar um pouquinho sobre política, que é um tema bastante sério. Mas antes de abrir com a primeira pergunta aqui, Abílio, deixa eu te apresentar para quem ainda não te conhece, que eu acho que é um pouco difícil, né? Porque hoje eu conheci a Abílio, Vinícius, só para te contar aqui, eu conheci a Abílio, Abílio não era famoso, como é famoso hoje, né? Vereador Abílio, e ele tinha um pouquinho de cabelo, assim, sabe? Hoje ele já não tem mais tanto cabelo. Olha, Abílio, então eu vou te apresentar já esse outro Abílio aqui, né? A versão final, acabada, né? Abílio Brunini, né? Tem 36 anos de idade, ele é cuiabano, é casado e foi eleito vereador por Cuiabá, está no seu primeiro mandato, ele teve 2.623 votos pelo Partido Social Cristão. E em abril desse ano ele se filiou ao Podemos, assumindo a liderança do partido na Câmara de Cuiabá. E hoje é candidato à Prefeitura de Cuiabá. Ele é arquiteto, é urbanista, é comunicador de mídias sociais, aliás, tem uma gama muito grande de seguidores aí nas redes sociais, mais de 62 mil seguidores, somando Instagram e Facebook. E o Abílio tem, assim como a grande frente de trabalho, a questão da acessibilidade urbana, da mobilidade urbana, da defesa da saúde pública, de qualidade, entre outras pautas sociais e políticas aí. Ao longo do seu mandato, realizou mais de 2.000 fiscalizações, quase 3.000, principalmente na área da saúde, que é considerado para ele um ponto nevrálgico aí da gestão municipal atual. Aliás, foi nesse trabalho de fiscalização aí que surgiu a CPI da Saúde, que acabou resultando na Operação Sangria, deflagrada pela Polícia Civil, e que culminou na prisão do secretário de Saúde na época, Dr. Douglas, né? O Abílio, enfim, tem mais de 85 projetos de leis apresentados, centenas de requerimentos, notificações, e foi cassado nesse ano, né, Abílio? Queria que você contasse também um pouquinho
dessa história para a gente, como é que foi sair e voltar no parlamento. Ele foi cassado aí e depois de 3 meses conseguiu uma decisão judicial favorável e retornou ao mandato. Está apresentado, acho que eu não esqueci de nada. Se eu esqueci, Abílio, você me ajude aí a relembrar. E eu já começo aí te dando as boas-vindas e pedindo para que você conte um pouquinho esse episódio aí dessa saída e esse regresso seu à Câmara Municipal. Obrigado mais uma vez, Abílio. Seja bem-vindo. Obrigado, Hugo. Obrigado, Vinícius Carvalho. Desculpa minha voz aí, que está bem acabada, mas eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Tá me ouvindo? Perfeito. Tá certo. Faltou você dizer aí que eu tinha o cabelo parecido com o do Vinícius Carvalho. Pode não acreditar, Vinícius. É verdade. Pode Já não foi acreditar. assim. Era desse jeito. Logo você já sabe que o seu futuro pode ser desse jeito aqui também. Olha só, já tá rogando praga para mim, né? Pois é, pois é. Tá vendo? Colega também do Robson, amigo, irmão do Vinícius, gente boa pra caramba. Arquiteto urbanista junto com a gente também. E o Hugo também vivia entrando no meio dos arquitetos urbanistas, quando ele também tinha uma revista chamada Casa Nova, que falava de arquitetura e urbanismo, e a gente conversou muito sobre isso. Ou seja, eu venho do mundo da arquitetura e urbanismo, eu venho do mundo da iniciativa privada, eu não venho do mundo do servidor público, eu não venho do mundo da política, e até não gosto muito de político, não. Eu gosto de política, mas não gosto de político. E isso dá um exemplo a dificuldade que eu tenho de me relacionar com a maioria deles. Talvez porque eu seja um político, no sentido literal da palavra, de se relacionar com a polis, com a cidade, e não um político no sentido que virou ideológico da palavra, que é aquele cara que faz politicagem, aquele cara que se relaciona com interesses próprios da política, que às vezes é os interesses pessoais acima dos interesses públicos. Eu sou um cara que tenho dificuldade de ser falso com algumas pessoas, e talvez isso não me torne um bom político. Eu não consigo chegar na maioria dos vereadores, dar um tapinha na costa dele e falar muito bem, tudo bem, como é as coisas. Eu não consigo chegar num pau-mandado do prefeito e falar, e aí, como está a família? Eu tenho dificuldades nesse tipo de relacionamento e isso acaba dificultando, inclusive, relações partidárias. Quando alguém quer sentar para conversar com a gente, conversar sobre estrutura, como fazer a política ou a campanha, eu tenho dificuldade de construir. Mas eu tenho uma grande facilidade em unir com aqueles que estão a fim de fazer a coisa certa. Exemplo é que a gente se uniu com Felipe Velaton, Marcelo Bussic, Dilemar Alencar, Diego Guimarães, e quando a gente se uniu com eles, não estava nem um pouco preocupado com a questão do ego de cada um, ou de quem ia chamar mais atenção, ou quem ia ganhar mais voto. Não estávamos preocupados com isso. Inclusive, conseguimos nos aproximar do Quero, do Lilo e do Sargento Joelso, que veio somar junto com a gente nesse projeto. A cassação foi uma fase que poderia ter sido evitada, mas por prazer não foi. Posso te dizer dessa forma. Por quê? A gente já estava no 4º processo de cassação. Parece que de 6 em 6 meses apresentava um pedido de cassação para a gente. E eu cansei de ficar ouvindo conversa fiada e tal. E todo projeto de cassação era um projeto errado, cheio de vícios formais. Até no mérito era um projeto errado. Chegou o ponto que eu conversei com a minha assessoria jurídica e falei o seguinte: vamos deixar cassar. Ninguém queria. Porque deixar cassar significa deixar na mão do Poder Judiciário uma decisão. E deixar na mão do Poder Judiciário significa contar, de certa forma, com a sorte. Porque alguém poderia dizer que o Poder Judiciário não interferiria na questão do Poder Legislativo e poderia deixar nas mãos do Poder Legislativo a decisão de cassar ou não um parlamentar, ferindo sequer, talvez, a harmonia entre os poderes. O Poder Judiciário não interferiria no Poder Legislativo. Porém, as falhas formais do processo de cassação ultrapassavam as questões de mérito e entrava, inclusive, na questão de
direito amplo de direito de defesa contraditório. Como que eu, Abílio, poderia ser cassado sequer sendo ouvido no processo de cassação? Ouviram todas as testemunhas que me acusavam, mas não me ouviram. É surreal isso. A Câmara fazer um papel julgador e não ouvir a defesa, o principal, o réu. Eu acho que eles estavam pensando que ninguém iria fazer nada sobre isso. Além disso, fizeram um processo de cassação sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça, para saber se havia legalidade nesse processo de cassação. Era uma cassação totalmente política. E a gente avisou todos esses vereadores. Vocês estão cometendo um ato ilegal, vocês poderão ser responsabilizados sobre isso. Mas todos eles acreditavam na impunidade. E acreditava que a população não faria jus, não acompanharia, que ninguém estava mais sabendo da Câmara Municipal, que caçar um vereador era que nem caçar outros vereadores que eles já caçaram. Caça numa semana, na outra semana o assunto some. E sempre foi assim. Só que nós estamos na era da internet. Numa era que a população não depende mais da TV falar sobre o assunto. Numa era que a população não depende mais de um site de notícias falar sobre o assunto. Nós estamos numa era que aquilo que o Lobão, que parece o Vinícius Carvalho aí, aquilo que o cantor Lobão fez há um tempo atrás, de lançar estúdio solo, sem produtora, sem nada, e para aquela época era loucura, hoje o cara grava um vídeo na internet, bomba e vira uma celebridade fantástica. Joga no YouTube e o cara tem mais audiência do que Chitãozinho Chororó, com uma live no YouTube, com QR Code e tudo mais. Nós estamos numa era diferente. E o político precisa entender que essa era diferente chegou. Então nós enfrentamos o sistema, enfrentamos os políticos, e no dia da cassação, que eles acharam que eu ia tentar aceitar um dos acordos propostos por eles, e eu me calar, de ficar quieto, no dia da cassação foi o dia mais legal. A gente olhou na cara de cada um deles, deu uma boa risada, e falou, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Nós queremos tirar vocês daqui. Nós queremos mostrar para a população a podridão que são vocês. E citamos o nome de um por um. Esse vídeo teve um amplo alcance na sociedade. E, olha só que legal, o processo eleitoral, ele não elege as pessoas os políticos que as pessoas mais gostam. Ele elege os políticos mais sábios do cálculo da legenda, da chapa, do coeficiente eleitoral. Ele elege aqueles que têm maior domínio da matemática eleitoral. E eles elegem aqueles que têm mais dinheiro para conseguir alcançar os números necessários, cruzando os dados da matemática eleitoral, para estar em primeiro lugar da sua chapa e assim conseguir a sua representatividade. A Câmara Municipal, se somar os votos dos parlamentares que estão na Câmara Municipal, não dá o coeficiente de 1% do interesse da população. São 700 candidatos a vereadores e são 25 eleitos. É isso que nós vamos passar. Então, quando nós apresentamos esses candidatos, esses vereadores da Câmara Municipal, os 14 vereadores que cassaram o nosso mandato para a sociedade, quando a gente fez isso, a população realmente rejeitou esses que não a representam. Perfeito, Abílio. Bom, você desde o início aí foi um grande crítico da gestão Emanuel Pinheiro, né? Logo nos primeiros meses de gestão, você, aliás, a primeira coisa que fez, lembra aqui que na campanha, inclusive, vocês caminharam juntos, né? Fizeram parte do mesmo projeto. E logo nos primeiros meses da campanha, aliás, do mandato dele como prefeito, a primeira coisa que você fez, acho que foi no primeiro, no segundo mês, não me recordo agora. Terceiro mês. Terceiro mês, né, Abílio? Você, assim, rasgou o contrato e falou, bom, eu vou caminhar sozinho aqui. Você imaginava já naquela época, hoje, estar trabalhando num projeto majoritário? Não. Não imaginava. Para mim, tudo é novo, tudo é diferente, é difícil. Mas naquela época, inclusive tem até fotinha minha aí abraçada com o Emanuel Pinheiro rodando em grupo de WhatsApp. Mas naquela época, a gente não sabia quem era o Emanuel Pinheiro. A gente só sabia que não queria o Wilson Santos. Os amigos mais íntimos do Emanuel Pinheiro sabiam quem ele era. Mas eu nunca fui um amigo íntimo dele, então eu não sabia quem ele era.
Assim como eu também não era um amigo íntimo do Wilson Santos, também não sabia de fato quem ele era. Sabia aquilo que a mídia passava. Eu posso dizer que quando eu entrei para a política, eu era quase um analfabeto político. Entendia muito pouco de política. Eu fui entender de política depois do mandato. Mas uma das coisas que eu tenho, e sempre tive, é que eu não gosto de chantagem. Eu não gosto de faca no pescoço. Eu não gosto de ameaça. O cara que me ameaça, o cara que me chantageia, eu espano e aí acabou. E no terceiro mês de mandato, o grupo do Emanuel fez uma ameaça para mim, que se eu não votasse os projetos com a prefeitura, eu seria oposição. E ele falou para mim o seguinte: se você não votar a favor da separação da Secretaria de Governo com a de Comunicação, você não está mostrando de que lado você está. Ali, o primeiro projeto polêmico era a separação das secretarias. E esse projeto era o teste de fidelidade. Quase um João Kleber da política cuiabana. Era ali que você decidia se você estava com paletó ou não estava com paletó, que na época ainda não tinha o escândalo do paletó. Lembrando que o escândalo surgiu no final de agosto, 8 meses depois do processo eleitoral de 2016. Mas naquela época eu disse, se é assim, eu não estou com paletó. Eu quero ser independente. Eu quero cuidar da minha vida política. Eu quero ter o direito de escolher o meu voto. Se eu quiser votar a favor do projeto, eu voto. Se eu não quiser, eu não voto. E dessa forma, a gente separou politicamente radicalmente. E eu já estava fazendo umas fiscalizações nas unidades de saúde. E essas fiscalizações levantaram um problema muito grave da saúde de Cuiabá. Até então, eu achei que o prefeito ia se dedicar a isso. Eu falei, poxa, logo no início do mandato, a gente andou em todas as unidades de saúde, fez um excelente trabalho, mas eu percebi que a intenção do prefeito de Cuiabá, o Emanuel, na ocasião, era o loteamento da máquina pública, passando por cada secretaria para seus partidos políticos apoiadores e outras coisas. E aí a gente começou a caminhar em lados opostos. Perfeito. Lembra até que você entregou os cargos logo de cara, né? Você até chegou de fazer algumas indicações e tal, e logo de cara você entregou os cargos. Mas não vou assim, segurar muito a bola aqui, não. Já vou passar a bola para o Vinícius aqui, poder também colocar algumas perguntas aí, Vinícius. Fica à vontade. Rufa o pau, Vinícius. Ok. Só uma pequena correção. Eu sou bem mais bonito que o Lobão, né? A grande vantagem é essa, né? Só precisa cantar também, né? Só precisa cantar também. E ter o dinheiro dele, né? Ter o salário dele, do Lobão, né? Tá certo, eu gosto muito dele, sempre muito crítico, né? Muito independente também, ele. Bom, eu vou continuar no aspecto político, então, Abílio. Nós começamos com esse tom, né, mais político. Você está postulando o cargo de prefeito, né, junto com o Felipe Velaton, né, na vice. São dois partidos de porte médio, né, pequeno para médio, né? Você está agora no Podemos, e é pequeno, né? Ele está no Cidadania, né, o antigo PPS, que devem eleger o que aí? Os dois somados, o que? Uns 4 vereadores, 3, 4 vereadores? Qual que é a projeção de vocês para a eleição? A chapa ela é composta de 3 partidos, Podemos, Cidadania e PSC. A estimativa está em 4 vereadores para 5 vereadores. O PSC fazendo 1, o Cidadania fazendo de 1 a 2 e o Podemos fazendo 2, bem votado, podendo fazer 3. Ótimo. Então, vamos supor 5 vereadores. E se você ganhar, você vai ter que se relacionar com a Câmara Municipal, se você for prefeito, né? Então, muitos desses que te caçaram, se forem reeleitos, né? Tem grande chance de ser reeleitos, inclusive, né? Como é que você pretende formar a maioria na Câmara, né? São 25 vereadores, se você ter 3 menos lá para aprovar as matérias, né? As suas contas e as matérias que você for apresentar. E tem a questão das CPIs também, né? É possível montar CPI, como você bem sabe, você usou bem esse recurso das minorias, né? Com 8 vereadores instala-se uma CPI, que é um direito que as minorias têm, né? 9, né? Porque 25 dá 8,3, né? Tá certo. Obrigado. E aí, como é que você pretende formar a maioria? Como é que você pretende se relacionar com a Câmara uma vez eleito prefeito, Abílio? Bom, a pergunta ela é muito boa e ela se responde da forma mais fácil. Se você quiser eleger um vereador, um prefeito, porque tem maioria, os prefeitos corruptos sempre vão ter maiorias. Básico. Então, se você quiser, eu quero eleger o prefeito porque ele vai ter maioria. Bom, então é só você escolher um que já tem maioria.
Tem um prefeito do Paletó agora que está entrando com 13 partidos. Ele já tem maioria. Então é só você escolher ele e pronto. Você está procurando um prefeito que tenha maioria. O segundo ponto é que eu não acredito que existe uma maioria opositora. Nunca vai existir na Câmara Municipal. Na Câmara, historicamente, não existe maioria de oposição. Por quê? Porque a maioria dos vereadores eles são dependentes do Poder Executivo. Ah, mas não é só cargo. Eu falo de tudo. Se você corta os cargos do vereador, ele vai se apegar em quê? Ele vai se apegar na pavimentação urbana, vai se apegar na iluminação pública, no quebra-mola, no tapa-buraco, no serviço público. Ele se apega em alguma outra coisa para garantir sua base eleitoral. O vereador também depende. O vereador é do mesmo jeito. Os vereadores eles não se unem e não conseguem ficar unidos muito tempo com o interesse comum. Por quê? Porque eles, cada um são eles se elegem de maneira individual. Eles podem se unir para um projeto político, mas se elegem de maneira individual. E falo por experiência política, experiência de quem está acompanhando a Câmara Municipal. Tem gente que gostaria ali, muito tempo já, de ter saído da base do prefeito. Mas ele fala, eu preciso daquela obra para me reeleger, porque eu prometi aquela obra para o bairro e aquela obra é o que me elegeria. Então, os vereadores são dependentes do Poder Executivo. E não necessariamente dependentes de um Poder Executivo corrupto. Eles são dependentes de um Poder Executivo que preste um serviço público. Mas tirando essa utopia também, desse amor, só de falar do lado ideológico e tudo mais, eu também não acredito que a maioria dos vereadores que estão lá se reelejam. Por quê? Não porque o Abílio conseguiu difamar eles ou destruir a imagem moral deles. Não, porque eles foram péssimos estrategistas na montagem de chapa. Eles juntaram Toninho, Renivaldo e Saad no PSDB e lançaram 20 candidatos a vereadores. E dos 20, eles não conseguem montar chapa, votos o suficientes naquela chapa para eleger 3. Logo já mata 1. E se não conseguir fazer 2, perde 2. Então, a má estratégia prejudicou eles mesmos. Hoje, eles estão se matando ao invés de nos... Nós não estamos tendo tanto trabalho para tirar eles, quanto eles estão tendo trabalho para matar eles mesmos. Tá o Toninho, o Saad e o Renivaldo querendo ser o cabeça daquela chapa, porque eles sabem que quem ficar na ponta não vai. E os outros candidatos da chapa não estão motivados a fazer campanha, porque sabem que por mais que eles trabalhem, eles não vão se eleger, porque a maior probabilidade é que eleja o Toninho, o Saad ou o Renivaldo. Então eles não têm motivação para correr atrás do voto. Aí você pega um outro exemplo, PTB, um partido que já não, historicamente, não tem um grande resultado eleitoral. O que ele faz? Ele coloca a Devair Cabral e o Misael no mesmo partido. Eles vão se matar lá para conseguir se eleger. E eles não colocaram grandes candidatos ali com grande potencial de voto. Então eles precisam fazer 22 mil votos. Se não fizer, não tem 2 vereadores. O PP tem Macrean, tem o Macrean, Orivaldo da Farmácia, Luiz Cláudio, aí tem Demilson Nogueira, professor Franks, e ainda tem Alex Rodrigues, o sobrinho do secretário de obras, que tem uma estrutura enorme para trabalhar. Lá não faz 5 vereadores, não vai existir um partido que vai fazer 5 vereadores. Então o Orivaldo da Farmácia já está se despedindo da Câmara Municipal, e a probabilidade dele ganhar dos outros adversários e do partido fazer de 3 vereadores é baixa. A possibilidade é que o partido faça 2 vereadores. E alguns deles ali já podem rodar. O PV é a mesma coisa. Tem Justino Malheiros, Marcos Veloso e o Mário Nadaf. Mas também tem Ralph Macedo, que é o cara do Estopa. Logo tem outros nomes. Além do Ralph Macedo, tem o Marcos Brito Júnior, que é o filho do Marcos Brito, que era procurador do município e foi afastado por suspeita de corrupção na educação. Eles estão brigando entre si, eles não montaram chapas para eleger cada um. Como estava difícil de arrumar candidato, e eles tinham que desmontar a prefeitura para pegar os nomes da prefeitura e lançar como candidato, eles perderam muitos candidatos nessa eleição. MDB tinha o Tacujuca do Guaraná e ainda contava com o apoio do Ralph Leite para ajudar na legenda. O Ralph Leite foi afastado e não pode ser candidato. Perderam o Ralph Leite.
Tem só o Juca do Guaraná lá. Consegue fazer a legenda pro Juca? Chico 2000, quase não conseguiu montar um partido. Então, o que você percebe é o seguinte, o candidato também agiu com inteligência. Começou a buscar partido que não tinha vereador. É o caso do Patriota, é o caso do PSB, que só tem o Adilson Levante, mas tem ótimos candidatos lá. É o caso do PROS, que não tem vereador e montou uma chapa boa. É o caso do PSC, que está sem vereador, tem uma chapa razoável. É o caso de alguns outros partidos, como o Solidariedade, tem Vinícius e Joelson. Quantos vão votar? Não faz dois, não é assim. Então, assim, Cuiabá tem 619 mil habitantes. A estimativa é que tenha quase 300 mil eleitores, se eles conseguirem ser validados. É 200 e pouco a 300 mil eleitores. E tem aí 700 candidatos na praça. Além de vários partidos que não têm um representante na Câmara Municipal. É possível os 25 voltar? Não é. Então, haverá uma renovação na Câmara Municipal, parte dela por conta de vereadores da oposição que não serão mais candidatos, Abílio, Velaton e Bucic já não voltam, esses três já é certeza, e parte dela porque vereadores da base tiveram dificuldade de montar suas chapas e fazer o trabalho legal. Perfeito. Okay. Respondido, Vinícius? Só para te ajudar, só para te ajudar, Abílio, o Franks foi para o DEM. Ele saiu do PP, ele está candidato pelo Democratas agora. Eles perderam mais votos. Foi, Então, mas dentro disso ainda, Abílio, você abordou muito a questão das indicações, que mesmo que haja uma renovação, virão novos vereadores, e é um padrão de relacionamento, né, entre o Executivo e o Legislativo, né, que é baseado em 3 instrumentos. Correto. Indicações de obras, mas tem as emendas parlamentares também, né, que os vereadores fazem no orçamento da Prefeitura, e os cargos, né, na Prefeitura. Você sempre foi muito crítico dos cargos, do número de cargos, e está batendo muito duro agora no enxugamento, né? Vamos cortar, vamos reduzir e tal, vamos profissionalizar, especialmente na saúde, né, que houve muito comissionado, até furando a fila de concursados lá no HMC, no Hospital São Benedito, né? Como é que você pretende trabalhar esses 2 instrumentos, a emenda parlamentar e o cargo comissionado na Prefeitura dele? Cara, a emenda parlamentar é algo justo. Eu concordo com a emenda parlamentar. Sabe por quê? Porque o prefeito não consegue cuidar de todos os bairros, lembrando os problemas de cada bairro. E que mal faz o vereador indicar soluções para o bairro, tendo em vista que as emendas parlamentares no município de Cuiabá é diferente daquelas emendas do Congresso. Por exemplo, o vereador só pode fazer emenda parlamentar em Cuiabá das emendas que sejam destinadas nos programas que estão no PPA, na LDO e na LOA. Ele não pode sair fazendo emenda para o que ele quiser. Ele tem que respeitar a lei de diretrizes orçamentárias e a LOA, a lei de orçamento anual. A emenda é dentro disso. Então, a emenda parlamentar não é uma zona aqui em Cuiabá, assim como é visto no Congresso Nacional. A emenda parlamentar em Cuiabá vai servir para colocar uma academia ao ar livre numa praça, a fazer uma reforma de uma escola e tudo mais. E cada vereador tem uma emenda numa faixa de 600 a 800 mil reais de emenda parlamentar, que não pode ser administrada pelo Poder Legislativo e é só indicação de obras pelo Poder Executivo. Ótimo, feito excelente, sendo que 50% dessas emendas devem ser voltadas para a saúde. Ponto. A questão das contratações políticas, elas são divididas em 2 fases. Contratação de comissionados, aquelas que são lícitas, livre nomeação, cargos de confiança, são contratações lícitas. E existe um projeto de lei de autoria do vereador Diego Guimarães, junto com a assinatura de todos nós da oposição, que pede que esses contratos, mesmo sendo de forma lícita, mesmo sendo cargos de confiança, obedeçam os critérios de qualificação técnica. Ou seja, não é só indicar alguém, esse alguém tem que ser capacitado e também não pode ter parentesco com os vereadores da capital. Está no projeto de lei e a gente pretende encaminhar do Poder Executivo para o Legislativo projeto semelhante. Fora os contratos de comissionados, que é livre nomeação e digno de fazer isso, há os contratos temporários que os vereadores sempre acabam vendendo, e esses contratos temporários deveriam passar por processo seletivo ou concurso público precisamente. Só em caso de excepcionalidade o processo seletivo. Nesse caso, eu só lamento para os vereadores, porque não vai ter.
Esse caso eu só lamento. Aqueles que estão falando, mas eu vou continuar com os meus carguinhos, não vai não. É melhor caçar outro lugar. Tem o Cine ali na Praça Piranga, tem o Ganha Tempo ali, tem na Assembleia, tem outros lugares para vocês buscarem a contratação desse pessoal. Ok, Hugo. Bom, amigo, eu quero colocar aqui algumas perguntas, né? Se você puder responder essa aqui rapidinho, que aí eu já coloco outras duas perguntas do Rafael, uma relacionada à questão ética, moral, né? E outra relacionada à questão aí da saúde pública. Mas a primeira pergunta aqui é do Rosinei Silva, que pergunta assim: por que Roberto França não quer mostrar o seu vice? Qual é a sua opinião, amiga? Eu não sei, eu estou cuidando da minha candidatura, o Roberto França está cuidando da dele. Agora, por que o Roberto França não quer mostrar o seu vice? Roberto França já veio na entrevista aqui com vocês? Ainda não. Agora pergunta para ele, que acho que ele vai poder dizer. Perfeito. Mas com o vice que ele tem, se eu tivesse, eu mostrava. Certo. Rafael Costa, aqui, nosso colega jornalista, pergunta assim: pergunte ao candidato Abílio, o senhor acredita que a questão ética e moral fará a diferença na eleição para vereador e prefeito de Cuiabá? Sim e não. Sim e não. Sim para o voto consciente. Não para aquele que vai vender o voto. Porque o que vai vender o voto já é corrupto antes de eleger o corrupto. E ele está fazendo a sua escolha não pelo critério de ética ou moral, mas sim fazendo a sua escolha pelos interesses pessoais dele que precisam ser aliviados. Desde um sacolão, R$50 de combustível, a um contrato na prefeitura, um cargo, enfim, tem diversos fatores e esses não estão nem aí para ética ou moral. Perfeito, Abílio. Bom, eu quero lembrar o pessoal aqui que nos acompanha: Rafael Costa, Rosinei, Luiz, Luan, né? Eu agradeço aqui a participação de todos, Kerly Santana, Ademara, enfim, agradeço muito pela presença de todos aqui na nossa live. Peço a todos que compartilhem, se estão, né, curtindo aí a nossa live do Primeiro Tempo, compartilhem com seus amigos aqui, ajudem a divulgar a entrevista do Abílio aqui. E vou para a segunda pergunta do Rafael aqui, Abílio. Ele pergunta sobre saúde pública. Você gosta de saúde pública, né? Então ele pergunta assim, ó: diante do fato notório da saúde pública ser sobrecarregada, principalmente com pacientes vindos do interior, qual a sua proposta na saúde para aperfeiçoar a atenção básica e a urgência e emergência? Sim, claro. Bom, vamos separar as partes aí, tá? A saúde de Cuiabá, que é sobrecarregada pelo interior, é de urgência e emergência, tá bom? A saúde da atenção básica, ela só atende população municipal. Ela não atende população do interior. Segundo ponto, Cuiabá não produz soja. Cuiabá não tem muitas indústrias, no sentido que do estado inteiro do Mato Grosso tem. Ela tem uma pequena parcela. E Cuiabá tem o governo do estado instalado em Cuiabá, onde boa parte do servidor público do governo do estado, do governo da União, mora e trabalha em Cuiabá. Esse governo do estado, ele não produz riqueza. Ele recebe riquezas de quem é pagador de imposto. E essas riquezas que esse governo do estado recebe, ela é distribuída na rede de comércio, na rede educacional, na rede de trabalho, de serviço. Porque esses caras, eles ganham dinheiro no interior e gastam em Cuiabá. É assim que funciona. Nós somos uma capital. Nós não somos um bairro ou uma cidadezinha. Se a saúde de Cuiabá, se Cuiabá fosse que nem Nova Mutum, no meio do caminho da Estrada do Norte, falando que a saúde de Nova Mutum está sobrecarregada pela saúde de Cuiabá, aí eu poderia reclamar: pô, nós não somos a capital é a responsabilidade dela. Mas nós somos a capital. O dinheiro que veio para o VLT vem do estado inteiro, para a capital. O dinheiro que vem para as principais obras públicas vem do estado inteiro, para a capital. Então, o estado contribui com o município nosso, com a capital. A maior arrecadação do nosso serviço é serviço
e a relação, temos 18% dos nossos habitantes como servidores públicos. Então, a capital ganha muito dinheiro do estado inteiro. Aí agora ela pode falar, não, eu só vou cuidar dos nossos, só de quem mora aqui. Ela vai ignorar todo mundo que contribui com a renda da capital. Ela não pode fazer isso. A saúde de Cuiabá é plena. É plena. O que significa? Significa que ela decidiu fazer um contrato com o governo do estado e a União, dizendo que ela vai receber o dinheiro do governo do estado e da União para cuidar de toda a saúde. Se a prefeitura de Cuiabá não quiser isso, o que ela pode fazer? Muito simples. Rompe o contrato da plena. Aí a prefeitura vai cuidar só da rede primária, o estado vai cuidar da média e alta complexidade. E aí todas aquelas pessoas da saúde do estado vai desembarcar no sistema de saúde que vai ser administrado pelo estado. Ela perde receita de saúde, mas também diminui os seus problemas na gestão da saúde de média e alta complexidade. É uma decisão do prefeito da cidade. Não seria... Acho que nós tivemos um... travando. Foi com ele, né? O vídeo, né? Foi com ele lá, né? Que tá normal. Vamos ver se ele volta aqui. Ele voltando... Acho que ele deve estar voltando aí. Eu quero colocar uma... Eu vou passar para você antes... aí, voltou. Voltou já. Voltou. Bom, você ouviu que não seria minha decisão, né? Não seria minha decisão romper com a questão do vínculo contratual, governo do estado, União e a prefeitura de Cuiabá. Por fim, a saúde de Cuiabá precisa ser reinventada. A saúde pública do município de Cuiabá custa mais caro do que a saúde privada. Isso porque ela está sendo mal administrada e mal gerida. Só vou te dizer uma coisa, a minha internet está caindo porque a minha bateria está acabando. E eu estou num outro local que a minha internet acabou não me dando possibilidade. Eu estava numa reunião, terminei a reunião, vim participar com vocês. Então, eu acredito, devo ter mais ou menos mais uns 6 ou 7 minutos de bateria. E aí, se caso eu cair de novo, não fale que eu caí não, fala, o Billy acabou a bateria, já... Se um dia ele achar a bateria nova aí, eu carregar, ele volta. Tranquilo, Abílio. Então, vamos aproveitar o tempo aqui. Eu vou passar, então, para o Vinícius fazer uma pergunta e volto aqui com outras perguntas dos nossos internautas aqui. E se vocês estão gostando da live, aí, por favor, compartilhem com seus amigos nossa live. Compartilhe que dá tempo ainda, né, Abílio? Claro, com toda certeza. Ativa o sininho aqui, ó. Isso. Pede pro teu pessoal lá, né? Os 62 mil lá compartilharem, né, Abílio? Os teus seguidores. Claro, né? claro. Já ajuda bem o teu povo lá. Então, o que eu quero te perguntar, meu amigo? Já abordamos bastante saúde, né? Vamos falar da outra grande política pública que o município tem, que é a educação. Tá? Nós temos tido alguns avanços, né? É importante reconhecer, desde o Wilson Santos, que foi o primeiro prefeito que realmente priorizou mais a educação, né? Aí o Galindo também implementou muita coisa, o Mauro e o próprio Emanuel implementou algumas coisas interessantes na educação, né? Qual que é o que você vê que é o grande desafio, a grande necessidade da educação em Cuiabá? O que você pretende fazer como prefeito para a área de educação? Olha, a educação de Cuiabá, ela não é ruim por causa do gestor público. Ela não é ruim por causa da administração. É uma educação de Cuiabá é boa por causa do profissional de educação que a gente tem. A gente tem a maioria concursado, pessoas que se dedicam a educar, a cuidar da educação. Só que ela deixa a desejar na parte da infraestrutura, principalmente infraestrutura predial. Você percebe que as nossas escolas elas não são as mais bonitinhas, as mais adequadas e as mais inspiradoras. E a educação de Cuiabá, ela tem as suas discrepâncias em alguns sentidos. O que eu diria? A prefeitura, ela arrumou algumas coisas para as crianças, pagou RGA para os professores, ajudou alguma coisa, tem uma cadeira, tem um quadro, tem um professor. O sistema é o mesmo. O processo é o mesmo. Se eu pegar a época que o Vinícius de Carvalho estudava e a época que o pessoal está estudando hoje, falando que é uma época recente, não é tão antiga a época que o Vinícius estudava, eu acho que ele é quase da mesma idade que eu. Então, é uma época de que o professor, a cadeira e o quadro é a mesma coisa do que é hoje.
Só que tinha uma coisa antigamente que hoje já não tem mais. Antigamente a gente participava mais do esporte na escola, a gente participava mais de outras atividades na escola, e a gente tinha uma comida que era mais saborosa na escola. Eu, pelo menos, estudava em escola pública, Johnny Augusto, lá do CPA, e depois Liceu Cuiabano, aqui no centro da cidade. Estudei duas vezes também em escola particular, mas eu lembro do quanto que eu esperava para comer na sexta-feira, por exemplo, eu que sou meio gordinha, né? Lembro que na sexta-feira tinha arroz com almôndega e eu amava arroz com almôndega, era uma comida incrível. Às vezes eu ia para a escola pensando, vai ter arroz com almôndega hoje é o dia legal. Aí você chega hoje na escola, a criança sabe que vai ter meia laranja. Meia laranja. Tá lá no cardápio. Um ovo. Tá de brincadeira, né? Algumas alimentações, elas não incentivam a criança a ir. Aí o esporte também faz falta. O pai, por exemplo, hoje vai na escola quando o professor chama para poder reclamar do aluno. Mas o pai não chama o professor, precisa chamar o pai para assistir o jogo do filho. Você, Hugo, que tem aí seu filho, você sabe como que é? Você não é apaixonado pelos seus filhos? Você não gostaria de ir lá na escola assistir o seu filho no campeonato municipal? O seu filho na escola do CPA jogando contra a escola do Tijucal? Você não gostaria de ver isso num campeonato municipal? Incentivar a competição? A escola ela tem que ser mais do que um quadro, uma cadeira e um professor. A escola tem que ser um lugar que a criança tenha prazer de ir. Ela pode ir lá participar da Olimpíada de Matemática, ela pode ir lá participar do campeonato de xadrez, da feira de ciência, da aula de natação. Por que não pode ter piscina na escola? Olha só. Ah, mas isso é um absurdo. Piscina na escola? Não, Lucas do Rio Verde aqui do lado tem piscina na escola. Aqui em Cuiabá, para colocar piscina na escola, eu gastaria 14 milhões de reais para colocar piscina na escola. O semáforo inteligente custou 15. E não falou, ninguém fez escândalo nenhum para comprar o semáforo inteligente. Nós da oposição fizemos, mas a prefeitura comprou, colocou na rotatória da Sérgio Mota e depois arrancou para fazer o viaduto. E não sabe onde está o semáforo inteligente. E ele nunca funcionou com inteligência. Inteligente foi quem vendeu. Por que a escola não pode ter infraestrutura mais adequada? Vai ali no CPA 3, o fundo da escola é só mato. A caixa d'água tem problema. O parquinho é pneu cortado no meio da areia. Para as crianças ficar pulando de pneu em pneu cortado, pintado de vermelho, de azul, de amarelo, no meio da areia, onde vai gato, cachorro e todos os outros animais ali. A escola, ela tem excelentes professores em Cuiabá. Excelentes professores. O que falta é infraestrutura. Para a criança chegar e contar para o pai, eu estudo naquela escola. Eu jogo bola ali naquela escola. Minha escola tem piscina. Porque quem tem dinheiro não põe o filho na escola pública. Não por causa dos professores, não por causa dos profissionais, mas por causa que ele tem medo, até do filho se machucar com a porta que entra na sala, que às vezes está quebrada e tem uns pedaços de fiapo lá e o filho pode se machucar. A falta de infraestrutura na rede pública de ensino é o maior problema. Não basta dar mochilinha, tênis, camiseta. Se o seu filho está indo com mochilinha, tênis e camiseta e sentando numa sala num calorão, porque está um ventilador lá de teto meio ruim, sem funcionar. Não basta fazer isso. A gente tem que oferecer mais do que isso. Eu acabei de falar disso, ó. Você colocou a Clarice aí falando do ar-condicionado. A maioria das escolas municipais não tem ar-condicionado. Eu fui numa escola municipal ali no Santa Isabel, que os alunos estavam chamando a sala de forninho. Sério, tinha um ar-condicionado dentro da sala e o ar não funcionava. E aí o prefeito decidiu fazer uma tecnologia construtiva moderna, que eles juntaram aquele material construtivo que é tipo um plástico com isopor e plástico do outro lado, que é um tipo de drywall, um tipo de... Vamos colocar uma tecnologia limpa, né? Você não precisa fazer com parede de tijolo. Vamos simplificar. É tipo de isopor. Aquilo ali é excelente para reter o calor, para não deixar o calor de fora passar para dentro. Mas também é excelente para manter o calor dentro. Então, se você não tiver refrigeração dentro daquela tecnologia, a sala vai ser quente mesmo. E é por isso que era chamado de forninho. Então, às vezes a prefeitura pensa em muita moagem e pouca prática
que gere resultados melhores para as crianças aprenderem. Ninguém hoje mais em Cuiabá consegue estudar num calor absurdo dentro da sala de aula. Você vai ficar focado no calor e não na qualidade do ensino. Ok, Hugo. Vinícius, você me permite aqui colocar uma pergunta dentro da área da educação que chegou aqui para a gente, Por favor. da Kelly Santana. Ela coloca assim, ó, o que o Abílio acha sobre não ter mais eleição para diretores de escola? Só o prefeito colocar indicados. O que você pensa sobre isso, Abílio? Eu acho que o prefeito se aproveitou de uma brecha na legalidade, para poder fazer um grande capidão de emprego com as diretorias das escolas e trabalhar isso como cargo eleitoreiro, cargo político. Por quê? Porque funcionava muito bem. O profissional fazia uma prova, mostrava que tinha qualificação técnica para ser candidato e a comunidade fazia sua eleição. Por que não pode ser assim? Você escolhe uma série de profissionais, fazem a prova, aqueles que passaram na prova e demonstrarem capacidade técnica de gestão, podem ser candidatos. Sendo candidatos, eles concorrem à disputa eletiva. Seria bom se fosse até para a Câmara Municipal desse jeito. Faz uma prova para poder se mostrar capaz. Se pudesse mostrar capaz, você participa do processo seletivo. A prefeitura também precisava de ser assim. Filho, bom, vou ler mais uma pergunta aqui, dessa vez do Luan. Ele diz assim, uma pergunta grande, que a gente até sumiu aqui na tela, né? Mas ele diz assim, ó, senhor candidato, o senhor acredita mesmo que esse alinhamento com a área ideológica traz significado diferenciado e importante na sua campanha? Uma vez que o tempo se mostra intolerante com as ideias engessadas. É prova disso que o modelo de administração do governo Bolsonaro, que teve de se adaptar à realidade para continuar produtivo. O que o senhor pretende fazer a rigor do cargo que se for obrigado a tomar decisões que vai de encontro a essas pautas definidas por essa parcela do eleitorado? Acho que ele diz, pelo que eu entendi aqui da pergunta, dessa questão mais ideológica, se você deve fazer um governo mais pragmático, assim. Desculpa te interromper, eu estou com 3%, vai acabar a bateria daqui a pouco, e eu quero responder a pergunta do Luan. O Luan é meu seguidor no Instagram, eu sou bolsonarista e dou muita atenção para o... Travou. Será que acabou a bateria? Acabou? Pois é. Aguardar para ver se retorna, né? Deixa eu tomar. Vamos ver se ele retorna aqui. Se não, aí acabou, não. Não acabou, não. Voltou. Voltei. Vai lá, então. Eu tô dizendo o seguinte, eu sou bolsonarista, sou de direita, eu gosto de todos os valores que eu defendo, mas eu acredito o seguinte, o Estado é laico, o Estado é a favor da diversidade e somos contra qualquer tipo de autoritarismo. Não sou contra qualquer tipo de autoritarismo. E nunca acredito que nós teremos um país 100% de direita ou 100% de esquerda. Não vai existir isso. Não vai existir isso. Enquanto houver democracia, nós teremos um partido, um Brasil misturado. Um município misturado. E o Luan, eu faço questão de responder, de dar atenção. Às vezes ele me dá uma paulada na rede social. Às vezes ele me rufa o pau no Instagram. Mas eu sempre converso com ele, sempre respondo. Por quê? Porque é na diversidade de ideias que se constrói a política. Ninguém pode ser intolerante na política. Você não pode falar que é só a sua opinião que conta e não aceitar a opinião do próximo, não conversar. Eu posso divergir do Luan, posso não concordar com o que ele diz. Mas, Luan, sempre vou defender o seu direito de dizer e sempre vou defender o seu direito de pensar. Se você encontrar um dia maioria de pessoas eleitoras que concordem com as suas ideias, você terá um cargo representativo e aí você poderá expor suas ideias de maneira mais ampla. Eu encontrei essa maioria de eleitores, no qual colocou eu como vereador. E hoje estou buscando eleitores que também concordam com a minha forma de pensar para buscar poder executivo. E Luan, você sempre será bem-vindo, independente de eu ser de direita, você ser centro, de esquerda, não me interessa. Interessa é que a cidade tem que ser para todo mundo. E o transporte público, a saúde, tem todo mundo lá. No ônibus tem de direita, tem de esquerda. Na UPA tem de direita, tem de esquerda. Falta remédio para rico, para pobre, para direita, para esquerda. Falta tudo, para todo mundo.
e a gente não tem que ficar se pegando apenas na questão ideológica. O que eu defendo de família nunca vai interferir no seu direito de construir a família que você acredita, do jeito que você acredita. Está dizendo que é o seguinte, eu quero defender o meu direito de ter a minha família do meu jeito, do mesmo jeito que você vai construir a família que é do jeito que você acredita, tá bom? É justamente Bacana. Isso que o Thiago está falando, governar para todos. Bacana. Vinícius, estamos aí caminhando para o final. Tomara que sua bateria dure aí até os 60. Abílio, Vinícius, deixa contigo aí a próxima pergunta. Já estamos no show do intervalo, né? Já estamos com 50 minutos. Então, rapidinho, Abílio, infraestrutura, né? Você, como arquiteto e urbanista, tem um olhar técnico também sobre a infraestrutura do município. Vinícius, não vai dar tempo de eu responder. Olha, muito obrigado, né? Pessoal. Não, muito obrigado. Obrigado, Hugo. Obrigado, Vinícius. Já está caindo aqui, tá bom? Ok. Obrigado a você, então. Boa noite. Tá certo. Bom, pessoal, é isso, né? A bateria do Abílio acabou. Ele tinha aí ainda 10 minutos de live aqui para responder as nossas perguntas, as perguntas dos internautas também. Até o Abdias Pereira aqui acaba de enviar uma pergunta. Abdias, nós vamos passar para a Dana Campos, assessora de imprensa do candidato, né, para que ele possa te responder, tá, sobre hoje o comércio noturno somente contrata funcionários que tenham meios de transporte. Hoje, se uma pessoa mora no Parque Cuiabá, pretende trabalhar em Várzea Grande, você não consegue chegar no horário. Questão do transporte público, né? Acho que também é algo que o Abílio há algum tempo milita nessa área. Aliás, antes mesmo de ser vereador, ele já criticava os pontos de ônibus, na época do Thiago França, quando o Thiago era secretário de Mobilidade Urbana. Então, Mauro Mendes, né, Vinícius? Bom, é isso. Tivemos aí uma live, infelizmente, não completa com o Abílio, né, mas acho que dentro das possibilidades ele conseguiu responder e esclarecer alguns pontos aí. Né? Qual que é a tua avaliação em relação às respostas do Abílio, Vinícius? Então, nós conseguimos abordar as duas grandes políticas, né, do município, que são educação e saúde, né, concentram aí 60% do orçamento, a maior parte dos servidores também municipais e dos beneficiários, né, também estão nessas duas políticas, né, conseguimos abordar, e também o aspecto político mesmo, né, a primeira meia hora quase ficamos muito focados no aspecto político, né, que tem um destaque, né, é muito relevante no perfil do Abílio, né, porque ele vem com esse perfil crítico, né, antipolítico, né, com um comportamento até antipolítico, de crítico à forma tradicional de se fazer política. Então era um pouco previsível, né, que fizéssemos essa exploração desse tema e ele também se alongasse, porque ele pretende introduzir um novo padrão, né, foi aquilo que eu falei, né, ainda que haja essa renovação que ele está prognosticando, né, para a Câmara, né, de Vereadores, mas de qualquer modo ele vai ter que se relacionar com 25 vereadores, quem quer que seja, né, esses vereadores, e os instrumentos, né, de relacionamento são esses, né. Ele diz que concorda com a emenda parlamentar, com as indicações, mas falou em reduzir cargos comissionados, né, então já é um recurso a menos, né, para a formação de maioria que ele vai ter, né, no legislativo. Então tomara que seja eleita uma nova maioria mesmo, né, um grupo de vereadores com um perfil diferenciado, que não esteja tão apegado a esse tipo de sistema, né, para poder se reproduzir, né. Sabemos como é que funciona hoje, a maioria indica cargos comissionados para poder puxar voto para eles, né, em algumas políticas específicas, né, em algumas áreas da prefeitura, enfim. Então, eu acho que, na medida do possível, né, dos problemas técnicos que nós tivemos, conseguimos explorar, né, conseguimos aproveitar o perfil do Abílio. Vinícius, a Kelly está aqui dizendo, Vinícius, adorei te ver, conheço sua voz, mas nunca tinha te visto. Eu e meu marido falamos, olha ele. Aí, a oportunidade que a live dá das pessoas conhecerem a figura do Vinícius de Carvalho, né? Vinícius que agora está na Jovem Pan, 93.3, de 6h30 a 7h30, é isso, né, Vinícius? 6h40, 7h40 mais, né, que costuma ser mais fixo. E lá é transmitido, lá todo dia os programas são transmitidos pela
pelo Facebook, né, da Jovem Pan, ou pelo Instagram, né. É que lá a câmera fica mais de longe, aqui dá a oportunidade de filmar mais de perto, né. Obrigado, Kelly. Um abraço a você e teu marido. E aproveitando aqui, né, siga Vinícius de Carvalho, tanto no Facebook quanto no Instagram, Kelly, que lá você vai poder acompanhar um pouquinho da produção de conteúdo do Vinícius também, ler os artigos dele, ele sempre publica lá nas redes sociais, tem o site também, já está pronto o site? Como é que está o site, Vinícius? Ainda não, está começando o desenvolvimento, finalmente, né? É o Siga Vinícius de Carvalho, mas por enquanto é o Política em Gotas ainda, né? www.politicaemgotas.com.br, que vai incorporar no Siga, né? Vai ser um blog, né? Uma parte do Siga Vinícius de Carvalho. Mas, por enquanto, quem quiser ler os artigos, ou pelo Instagram ou pelo Facebook, tem link, né, para eles, né? Ou direto na página do Política em Gotas também, vocês podem. Aí lá vocês vão ver muita foto minha, que antigamente se achava que eu não aparecia, né? Agora tem aparecido bastante. Quem quiser me acompanhar, eu ficaria muito grato. Já está dizendo aqui, ó. Vou seguir agora, já acabou de ganhar uma seguidora aí, viu, Vinícius? Obrigado, obrigado. Bianca aqui também, dizendo, professor Vinícius, sempre sensacional, né? Parabéns pela live. Américo Correia também, meu amigo Américo Correia, jornalista, pai do meu amigo Felipe, Felipe Correia, aqui, que é candidato a vereador, inclusive está até o nome aqui, o número do Felipe, ele, fazendo propaganda do chapa do Abílio. É do Abílio, justamente. 23 é a cidadania, né, que é do Felipe Velaton, né, então tá na chapa do Abílio aí. Tem tudo a ver com a live de hoje. Né? Isso aí, inclusive nós podemos aí pensar numa live com algumas dessas figuras aí que inovam nas eleições, né? O Felipe tem um perfil muito interessante, Vinícius, de inovação. Acho que você, não sei se você deve se lembrar num vídeo que circulou nas redes sociais dos Jetsons, na época da campanha do Emanuel Pinheiro, né? Na verdade, na campanha do Emanuelzinho, né, a deputado federal. O Felipe também foi candidato a deputado federal e produziu um vídeo que acabou viralizando nas redes sociais. Vinícius, estamos aqui já chegando para o final. Eu quero só te fazer uma última pergunta aí relacionada a essa questão da governabilidade do Abílio, né? O Abílio tem um perfil muito de legislador, né? Mais no sentido de fiscal do que propriamente de propositor de leis, enfim. Muito embora ele tenha proposto um número razoável de leis, né? Apresentado alguns 85 projetos, como eu disse aqui no início da live, mas ele tem muito esse papel do fiscal. Você acredita que ele deve ter aí facilidade para poder encarar esse papel de executivo? Você acha que ele leva, assim, consegue levar com habilidade essa nova função? Olha, essa questão é muito delicada, né? Eu até, sempre que pego um candidato assim, sem experiência administrativa, dá vontade de fazer essa pergunta, né? Mas ela é muito chavão, né? Ela é muito clichê, né? Você não tem experiência e tal. E há casos, né, de pessoas sem experiência que fizeram boas gestões, né? E há casos também contrários, né? De quem tinha pouca experiência administrativa, nunca tinha administrado nada e fez más gestões, né? Então, não é assim uma forma de prever, né? Não é um critério para escolher, porque o aspecto que pesa é a questão política, né? É a equipe que você vai montar, né? Então, se você tiver liderança política, né? Tiver um perfil de líder mesmo, você consegue montar uma boa equipe, né? De secretários, e aí os secretários vão montando para baixo, né? Os secretários adjuntos, assessores, enfim, coordenadores, diretores, né? Gerentes. Acho que na prefeitura tem diretores ainda. Então, mas eu acho assim que ele vai ter um período de adaptação, porque ele realmente não tem essa experiência, não tem um grupo político, né, grande, tá aí com 3 partidos só, como ele mesmo disse, que deve eleger 4, estourando 5 vereadores, quer dizer, 20%, né, da bancada. Ele vai ter que compor com pelo menos mais 30% para chegar em 50%, né, claro, tem movimentos sociais, tem o eleitorado dele, mas ele não tem um grupo, né, como o atual governador Mauro Mendes tinha, né, você pode observar que dos secretários que ele tem no governo do estado, a maioria já vem do grupo dele da prefeitura, né? Foram secretários dele na prefeitura municipal de Cuiabá. Então, eu acho que
tem um período de transição que vai ser curto, né? É importante lembrar, né? Por conta dessa eleição adiada, né? Nós teremos uma transição aí de pouco mais de um mês, né? Porque se for o primeiro turno, é dia 15. Se for o segundo turno, que eu acho que a tendência mais forte, é dia 29. Então teremos praticamente só o mês de dezembro, né? O prefeito assume dia 1º de janeiro de 2021. Né? Então, ele tende caso ganhar, ele tende a ter um começo assim um pouco mais complicado, até ter a formação da equipe, né? Encontrar uma forma, né, de relacionamento, porque tem esse aspecto, né? Você quer, não se pode ter tudo, né? Você quer renovar, mas aí você acaba trazendo alguém que não tem tanta experiência administrativa e vai formando o seu governo durante, né? Isso está acontecendo com o próprio Bolsonaro, né? Que no começo era muito dependente do Sérgio Moro e do Paulo Guedes, né? Eram os dois pilares, né? Considerados intocáveis, né? No começo da gestão Bolsonaro, ligados às duas grandes áreas, né? As duas grandes agendas, né? Do Bolsonaro, que era a área econômica, né? O liberalismo econômico e o combate à corrupção, e com o tempo ele está reconfigurando, né? Já saiu o Sérgio Moro e o Paulo Guedes está numa situação bem complicada também, né? Então, e a agenda econômica mudou bastante também, enfim. Então, é alguém que se encontrou durante, né? Achou um padrão, né? Tem problemas aqui e ali, mas colocou os militares, né? Tem muitos militares com cargo, muitos, inclusive, de ministros, né? Ele encontrou um padrão de governança do Bolsonaro, né? Então, com o Abílio tende a acontecer o mesmo, quer dizer, ele tende a ter um começo difícil, até ele realmente formar, né? Um estilo de liderança, uma equipe, enfim. Então, eu acho que a tendência é essa. É bem aquilo que o nosso colega Luan aí citou, né? Às vezes o governo ele começa assim de forma muito contumaz, né? Tentando imprimir o seu próprio ritmo, e depois ele percebe aí o chefe do executivo percebe que existem outros poderes que ele precisa negociar, precisa lidar, criar uma relação com os outros poderes para poder governar. Né? E a gente vive um regime presidencialista de coalizão, né? Os executivos precisam, principalmente da maioria do legislativo, para poder governar. O Abílio fez uma colocação, Vinícius, já passando aqui 60 minutos, né? Já nos acréscimos, mas para finalizar nossa live de hoje, ele fez uma colocação em relação à renovação do parlamento. A gente vem presenciando esse fenômeno nas últimas eleições, né? Nessa última principalmente, nós tivemos uma renovação nos parlamentos estaduais, no parlamento federal, de aproximadamente 50%, a taxa de renovação. Qual que é a tua previsão aí, ou a tua leitura para as próximas eleições? Você acha que deve superar a casa dos 50%? Então, eu tenho feito a projeção que deve ficar menor, a renovação tende a ficar menor do que na última eleição, porque na última foram 13, na renovação bruta, né? Porque tem vários conceitos de renovação, mas vamos trabalhar com a renovação bruta, que é o total de reeleitos sobre o total de vagas, né? Então, na última foram 13 vereadores reeleitos, num total de 25, então deu 56%, né? E eu acho que tende a aumentar. Ele fez essa análise aí da disputa interna entre eles, ok, mas ainda que eleja 2, né, e não 3, mas são 2 atuais vereadores, né? Ainda que eleja 3 e não 4, mas são 3 atuais vereadores, né? Então, assim, de fora, são poucos candidatos fortes que nós temos fora da máquina, fora do mandato. Porque a maioria que ele citou nos partidos aí são pessoas com mandato, né? Então, eu acho que a renovação o percentual de manutenção ficou em 56%, né, de reeleição tende a ficar um pouquinho maior, na minha projeção, na faixa de 60%, talvez 65%. Porque ainda que haja isso que ele aconteceu, de fato, nós temos que acompanhar as disputas internas, né? Porque acabou a coligação na eleição proporcional e cada partido vai ter que alcançar o quociente eleitoral, e mesmo depois, hoje a regra mudou, né? Então mesmo quem não alcança o quociente eleitoral pode participar na distribuição das sobras, né? Antigamente o partido que não alcançava o quociente eleitoral estava eliminado, né? Era uma cláusula de barreira. Agora não. Agora o partido que não alcança o quociente eleitoral, ele participa das sobras. Então, que o quociente eleitoral é o número de votos, né, que cada partido tem que alcançar para fazer uma vaga. Só para esclarecer, né, que os nossos
internautas leigos, né, que deve ficar na faixa de 10.500, 10.800, mais ou menos, né, porque são 380 mil eleitores que nós temos em Cuiabá, com a biometria caiu, eram 415, caiu para 379, para ser mais exato. Então, sumiram aí 36 mil eleitores, né, com a biometria, né. Alguns não se recadastraram e foram descartados, né, e aí chegamos a esse número de 379. Com abstenção, branco e nulo, isso deve cair para 280, 290 mil votos válidos, né? Porque descarta o branco, nulo e a abstenção, né? Aí pega o total de votos válidos e divide pelo número de vagas, né? Então devemos chegar aí na faixa de 10.500, 10.800. Então quem fizer 10.800 votos só faz uma vaga. Quem fizer 21.600 faz 2 vagas, né? Mas tem a sobra, né? Às vezes o partido faz 15 mil votos, né? 10.800 ele fecha um, e aí deixa uma sobra aí de 4.200 ainda para outro, né? Quem tiver as maiores sobras tem chance de eleger também. Então eu acho que realmente a disputa interna vai ser muito mais intensa do que da outra vez, né? Só que eu acho que o percentual de reeleição deve ficar igual ou talvez até um pouquinho maior do que na eleição de 2016. É a minha projeção. Por conta da não coligação nas proporcionais, né? Eu queria até a questão do cálculo das sobras, e você, pelo que eu entendi, você disse aí, citou o caso de 15 mil, sobrando 5, repassaria para outro partido. Como seria isso? Afinal de contas, não tem aí mais essa coligação nas proporcionais. Boa pergunta. É o seguinte, são 25 vagas, né? Então tem uma primeira rodada, assim, né? Para ver quanto cada partido alcança, né? Aí um alcançou 2, outro alcançou 1, outro alcançou 3, outro alcançou 1. Soma todo mundo. Aí deu, vamos supor, 18 vagas, né? Numa primeira rodada, né? Que é sem sobra, só com o alcance do quociente eleitoral puro, né? Aí deu 18 vagas. Aí sobraram 7 vagas. São 25, né? Aí essas 7 vagas vão ser preenchidas com quem tem as maiores sobras. Então, se um partido faz 27 mil votos, suponhamos que o quociente eleitoral seja 10.800 mesmo, como são as projeções, então com 27 mil votos, ele vai fazer 2 vagas garantidas, né? 10.800 uma vaga, 21.600 a segunda vaga. E aí fica ainda 5.400, né, de sobra. Ele fica com uma sobra de 5.400. Aí outro tem uma sobra de 2.300, outro tem uma sobra de 1.800. Aí essas 7 vagas aqui, por hipótese, né, que não foram preenchidas na primeira rodada, elas são preenchidas nas sobras. E aqui, agora, entram os partidos que não alcançaram 10.800. Antigamente não, quem não alcançou o quociente eleitoral já estava fora. Agora não, agora quem fizer, por exemplo, quem fizer 7 mil votos, 8 mil votos, né, ele entra nessa segunda etapa aqui. Então aí, essa é a chamada distribuição de sobras, né? Então ocorre dessa forma, né? Uma primeira rodada com os números redondos, né, e uma segunda rodada com as sobras de cada partido. Perfeito. Bom, acho que para mim, pelo menos, ficou claro, mas se de repente alguém tiver dúvidas ainda, o Vinícius está aí à disposição para poder esclarecer. Nos siga, Vinícius de Carvalho, né, tanto no Instagram quanto no Facebook. Vinícius, obrigado mais uma vez, meu amigo. Passamos aqui um pouquinho a mais, né? O papo é sempre bom, a gente sempre fica assim, depois das lives trocando essa ideia. Hoje nós acabamos ficando aqui ao vivo, né, trocando essa ideia de forma aberta aqui com os nossos seguidores, com os nossos internautas. E eu quero agradecer a participação de todos, Américo, Bianca, Kerly, Gessi, da MK Imobiliária, que eu sempre faço merchandising aqui para a Gessi, mandando boa noite, dizendo aqui, agradecendo, falando que fizemos aí uma ótima live. E o nosso papel aqui, né, até nós esclarecendo aqui, nós chamamos agora de primeiro tempo, né, Vinícius? Porque a nossa live dos pré-candidatos ao Senado se chamava pré-jogo por conta do futebol, né? Nós começamos às quartas-feiras e era porque era num período preambular, né, de pré-campanha. Agora, né, treino é treino, jogo é jogo. Então nós definimos aqui o nome dessa live de primeiro tempo, porque nós acreditamos aí que muito provavelmente nós devemos ter o segundo turno nas eleições municipais de Cuiabá. Né, Vinícius? Bom, é isso. Né? Mais uma vez, obrigado, meu amigo, por dividir a tela aqui comigo, né, por esse bate-papo sempre prazeroso, e por também me ajudar aqui nas perguntas, né, extrair
algumas respostas interessantes para o público aqui, dos nossos entrevistados. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Ok, obrigado a você, Hugo. É sempre um prazer. E aí, bom, já fizemos 2, né? Ainda faltam 6, né? Aquela música do Marcelo Adnet, né? Imitando o Bolsonaro, né? Já completei 1 ano e ainda faltam 3, né? Que ele fala. Então, ele fala porque o Bolsonaro fechou 1 ano, ainda faltam 3, né? Então, fechamos 2, ainda faltam 6, né? Então, vamos tentar os demais 6 candidatos a prefeito de Cuiabá, todos, né? Então, nos acompanhem, né? Nas redes do Hugo, nas mídias sociais do Hugo, nas minhas, que nós estamos sempre avisando, né? Das próximas entrevistas, das próximas lives que nós faremos com os candidatos a prefeito. Obrigado a você, obrigado a todos os internautas que nos acompanharam e até a próxima. Boa noite. É isso, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Semana que vem, se Deus quiser. Um abraço. Até mais.